acho que é assim, a nossa primeira vez fazendo um podcast, gravando ao mesmo tempo para a gente dialogar sobre o que a gente acredita, o que a gente vem fazendo, vem estudando há algum tempo. E nas últimas 4, 5 semanas, que coincidiu com o experimento da semana de 4 dias de trabalho no Brasil, a Fernanda começou a trazer esses pontos no LinkedIn dela, com publicações estruturadas, com dados, né? Ela está muito próxima da 4 Days Week Global, né? Tem dialogado com eles, com a Renata também, que faz parte aí desse experimento, com algumas outras empresas. A Fernanda também está muito próxima de pessoas que estão experimentando os 4 dias. Isso. E aí, na publicação dela, houve, né, um boom aí de impressões, a galera trocando, falando que 4 dias é interessante. E um dos insights que ela traz é como que a 4 Days Week, né, a semana de 4 dias de trabalho, é também um modelo de trabalho, né, Fê? Isso. Eu acho que a gente, esse start desse experimento, né, a gente já começou lá como um tema no Digitalks, né, que é um evento enorme que a gente participou nesse painel. E né, começou setembro, foi quando deu o start. E isso explodiu na mídia, né? Enquanto a gente estava com notícias de back to office, voltando para o escritório, o híbrido remoto morreram, né? Isso. Aí vem a notícia que bomba em todas as redes do 4Day, né? Semana de 4 dias. E aí, claro, né, o que eu faço, né, no LinkedIn? Vou acompanhando as notícias e vou fazendo posts colocando a minha opinião ou tentando esclarecer para as pessoas do que está falando aquilo, né? Porque às vezes o artigo, ele, enfim, pende para um lado ou para o outro. E aí, então, nesse caso, né, desse que foi faz um mês, né, a gente... exatamente um mês, né, que foi dia 1º de setembro que começou. E a gente já está no começo de outubro. Então, eu coloquei aqui, né, o que a gente né, fala aqui? Que o 4Day é mais uma forma de flexibilizar o modelo de trabalho, né? A gente acredita bastante que o modelo de trabalho flexível, e aí tem N formatos, né? Flexibilizado que a gente tinha antes, né? Acho que antes a gente tinha 5 dias, todos os dias, e aí a gente passa a ter um novo formato. Nos mesmos horários. E uma coisa que eu vi que aconteceu muito no seu post foi as pessoas comentando embaixo, né? Querendo saber, eu quero. Qual foi a sua percepção em relação à ansiedade das pessoas que já estavam dialogando? A gente participou de muitos posts em que havia essa coisa teve aquele do Itaú, né? Quando o Itaú estava se preparando para fazer o híbrido, e aí teve uma polêmica e a gente acompanhou. E aí, quando você faz essa postagem que abre uma perspectiva de 4 Days, que é um novo modelo de trabalho, a galera começou a bombardear esse post de eu quero. Qual a sua percepção da ansiedade das pessoas em relação ao 4 Days? O que você captou ali com aqueles comentários? Eu acho que as pessoas ainda mesmo, né, quem fica muito animado com essas coisas, aí também não aprofunda, né? Acha que eu vou estar 4 dias, vou ter um dia a mais de folga e meus outros 4 dias vão ser iguais aos meus 5, né? Como se fosse 5. Mas a verdade é que o 4 dias, ele pressupõe, né, que nos 4 dias, você deixando de trabalhar um dos dias, você vai ter que adotar medidas de ser mais produtivo nesses 4 dias. Sim. Não necessariamente mais horas, né? Algumas modalidades, não a da 4Day Global, que é essa organização neozelandesa, ela prega o 100-80-100, que então são 100% do salário, 80% do tempo, 100% de produtividade. E ela dá ferramentas para essa produtividade acontecer nos 4 dias. E a gente falou com 2 pessoas que não usaram as ferramentas no nosso painel. E acho que uma das coisas que a gente trouxe lá, e até eu estava no contraponto de não ter adotado, justamente isso que você falou, né? O quanto que nós estamos preparados para sermos produtivos em menos tempo. Para ser focado, né? Para focar no dia. E você trouxe um dado também. Lembra que você contou que a McKinsey falou que a gente é só produtivo por dia
6 ou 4 horas? Entre 3 a 5 horas, 6, né? Dependendo da pessoa, de forma direta, né? Se a gente for ver quando a gente está num escritório passando todos os 5 dias, a gente tem o cafezinho, a gente tem a reunião que demora uns minutos para começar. Verdade. E que termina depois e ainda fica mais um pouquinho. Então, o 4Days, ele pressupõe que você vai eliminando de pouquinho em pouquinho, que você vai eliminando, sendo mais objetivo em cada ação, reuniões só até 45 minutos, e aí isso torna seu dia mais produtivo, e aí você consegue flexibilizar a sua semana de trabalho e ter um dia a menos, né, dedicado ao trabalho. Mas isso também, eu acho que é mais um formato, né? Mais uma opção que pode ser dada para flexibilizar. Tem gente que prefere trabalhar mais dias por menos horas, né? Então, acho que quanto mais aparecerem formatos, possibilidades, e as empresas que dão a autonomia de escolha, né? De, assim, tudo bem, 4 dias, mas a gente pressupõe 4 dias. Mas se a pessoa quiser fazer um formato diferente, enfim, eu acho que o principal é flexibilização, né? Dar a oportunidade da pessoa sentir como ela é melhor produtiva. Sim. E a escolha também, né? Isso, um dos nossos dos CEOs que estava lá com a gente falou muito disso, né? Do quanto que eles organizaram, abriram, mediam muito no início e aquilo foi virando um formato de trabalho. E em algum momento a empresa se organizou em torno daquela flexibilidade, né? E aí não tem exatamente se é a segunda ou todo mundo sexta, mas eles foram entendendo cada área. Isso. E aí, para a gente evoluir, e aí houve uma evolução, né? A gente começou a conversar sobre o 4Days, começamos no painel antes mesmo do experimento começar no Brasil, ou seja, a Fernanda já traz ideias de futuro de trabalho há muito tempo, então esses modelos flexíveis vêm ao encontro mesmo dessas novas formas de trabalhar. A gente se posiciona de que a gente acredita no 4Days, porque se a gente está falando de produtividade e de bem-estar para as pessoas, né? E de resultado, e de resultados para a empresa, a gente definitivamente acredita que esse experimento tem que trazer dados relevantes. Mas logo em seguida aconteceu algo muito interessante, que daí é o TikTok, que é uma referência, uma das maiores empresas de tecnologia hoje, que cresce pra caramba. De inovação, de né? inovação. De as pessoas irem buscar, né? Eu tenho ouvido muito que as pessoas vão buscar, ao invés de procurar no Google. Isso aí. Né? A geração TikTok está começando a fortemente concorrer com o Google. Não sei se todo mundo sabe, mas recentemente saiu uma pesquisa de que o TikTok, em vez de você fazer... Saiu uma pesquisa, não. O TikTok, você consegue fazer pesquisas de lugares e ele já te entrega o vídeo, em vez de textos como o Google. Né? Mas aí o que tem acontecido é que cada vez mais as pessoas estão passando a procurar isso no TikTok em vez de procurar no Google. E aí virou uma concorrência que o Google nem previa. Mas deixando isso um pouco de lado, né, o quanto que eles inovam, a gente levou um susto, né, Fernanda? Porque a gente estava ali falando de modelo flexível, conversando com muitas pessoas, com muitos clientes, muitos parceiros, né? A gente hoje faz muita parceria. Autonomia. Falando de autonomia, de confiança. Né? E de repente o TikTok sai aí uma reportagem que não é fake news, em que ele traz aí um sistema, um software que controla de monitoramento. Fala um pouco. E aí a Fernanda novamente fez uma publicação, aprofundou esse tema, foi além do artigo publicado, conversou, né? A Fernanda tem dialogado inclusive com expert fora do Brasil sobre esses temas. E aí aconteceu isso. Fala um pouco da sua percepção em relação ao que o TikTok traz aí. Eu acho que aquela coisa, né, da boca para fora, né? Eles não walk the talk, né? Eles não estão colocando para dentro de como eles funcionam, o que eles propõem, que até o propósito deles, né, que eles falam, é trazer alegria com criatividade e inovação. Nossa. Né? E aí eles pegam e colocam um modelo de trabalho... forçam a volta para o escritório, colocam um sistema para monitorar isso, né? E aí, de novo, a gente acredita em N modelos, né? Entender qual é o melhor modelo para as empresas, a gente acredita nessa liberdade ou confiança, né? Da autonomia de escolha. E aí vem uma empresa como o TikTok e fala que está monitorando
e se não atender aos pré-requisitos de monitoramento aí de análise que eles definiram, a pessoa pode sofrer uma retaliação, pode sofrer Que loucura. uma advertência ou ser mandado embora, né? E aí, não é uma questão, né? Eu acho que o pessoal fica muito binário de tipo assim, ou é só remoto, ou é só híbrido, ou é só presencial, ou é só 4-day, né? E eu acho que a beleza de a gente conhecer e propor cada vez mais modelos como eu falei, né? Entender qual aquela área, ou aquela empresa, aquela cultura, o que funciona melhor para cada uma ou para cada área. Tudo bem você ter, hoje tem N softwares para você gerir essa dinâmica menos previsível dentro de um escritório, ou mesmo de horários e de reuniões, e que você pode adotar vários formatos, não precisa ser igual de todo mundo. E aí, então, o que o TikTok fez foi adotar um formato para todo mundo, no mundo inteiro, e colocar software de monitoramento se a pessoa está trabalhando ou não está. Ou seja, né? Cadê a criatividade? Cadê trazer alegria? E o mais sério disso, e a gente lida com, né? Acho que quem for da área de recursos humanos que estiver acompanhando a gente, ouvindo a gente tem muitas amigas e a nossa rede tem muita gente dessa área. Isso acaba impactando na forma como isso chega nas realidades das empresas aqui no Brasil, porque o TikTok é uma referência, a Amazon é uma referência, a Meta é uma referência. São influencers corporativos, Exatamente. Né? E aí, esse RH, né, recebe tá todo mundo fazendo e tem que lidar com esse todo mundo fazendo, porque se está crescendo, né, acho que a premissa das pessoas se o TikTok fez assim e ele tem esse tamanho, muito provavelmente ele está fazendo certo. E a tecla nova referência do marketing, nova referência da rede social. Então, aí acho que até deve ficar dúbio dentro da empresa, né? Tipo, sei lá, o marketing, ou mesmo defendendo o TikTok, não, a gente tem que fazer materiais para lá e tal. E de repente o TikTok faz isso. Mas a gente não quer copiar o formato dele, ou tem que copiar, né? É uma pena que... Distancia, eu acho, um pouco do que é a empresa, porque esses influencers corporativos, eles acabam fazendo com que nós, que lidamos com os nossos clientes ali, que ajuda a pensar na melhor forma para aquela empresa trabalhar, pensando nas pessoas daquela empresa, pensando na missão da empresa, nos resultados que ele precisa alcançar, no modelo de crescimento que pode ser diferente. Aí vem esses influencers como Amazon, Meta, TikTok e começam a enviesar isso. E aí a gente começa a ter que provar ainda mais que o que funciona lá não funciona aqui. Né? E aí, acho que para um alívio um pouco nosso, assim, do que a gente acredita, Meta faz um movimento, né? Olha que interessante. Então, a gente tem, no começo de setembro, a gente falando previamente de 4 Days Week, a gente já estava estudando antes. Você vai lá, posta, dialoga com o público ali do LinkedIn sobre isso. No público do LinkedIn que ela dialogou, tem tanto founders, CEOs, quanto RHs, quanto as pessoas, colaboradores em geral de várias áreas. Daqui a pouco vem o TikTok faz isso e a gente reforça essa ideia de que calma, não é assim, não é sobre controle, é sobre confiança, e é sobre produtividade, né? Um reforço do que a gente está pensando em 4 Days, que é um novo movimento em relação a uma nova forma de trabalhar. E aí vem a Meta, né, que tem adotado o modelo híbrido, também uma referência em crescimento, em modelo corporativo, né, muito copiada pelas startups, pelas empresas de tecnologia, modelo de gestão no Brasil e no mundo. E aí ela entrega um prédio, e aí a Fernanda faz uma correlação muito interessante, que é a correlação que a Workin olha muito, de custos, né, de mobilidade urbana, né, de espaços. E aí, de novo, a Fernanda nos traz o modelo e a cultura no espaço físico. E aí a Fernanda traz isso dentro do LinkedIn de uma forma novamente estruturada. E acho que foram mais de 70 mil impressões ali, porque é um assunto que está interessando, é importante. Fala um pouco aí, também traz sua perspectiva aprofundada de meta, espaços, mobilidade. A Meta, o que é interessante da Meta é que ela várias ações deles, como corporativamente, são causa polêmica, são polêmicos, né? Então, resolveu investir no metaverso e chamou Meta. Aí todo mundo, nossa, então quer dizer... Aí, de repente, tiraram. Disruptivos, né? Aí retiraram um pouco.
então não mais. Isso foi a mesma coisa no modelo de trabalho. Eles vêm pendulando, como a maioria das empresas, só remoto, depois só presencial, depois... Enfim, e eu acho que... E eu tive bastante comentários assim, falando, ué, mas eles não eram presencial? Mas eles não eram... eles demitiram tantas pessoas. Fazendo algumas relações, tipo, não, eles tiraram o prédio por causa do layoff. Porque demitiram, por causa do layoff. Enfim, o Facebook tem, sei lá, milhares de imóveis pelo mundo todo, inclusive em Londres eles têm um novo, né, que foi o caso em especial que eles entregaram. Em Dublin também tem um enorme que eu estive lá. Eles têm muitos, e assim, é uma questão de negócio, né, e de custo, né, eles estão vendo que o prédio não vai ser utilizado, porque eles estão aparentemente, né, que como eu tô falando, as empresas estão pendulando, às vezes elas decidem uma coisa, aí testa aí e tal, mas isso vem dos últimos 2, 3 anos, eles estão escolhendo o modelo híbrido. Como vai ser esse híbrido? Cada área, cada país está definindo de forma independente. Mas com essa decisão de adotar o híbrido como um modelo prioritário, né, ou o que a maioria está adotando da empresa, ele entendeu que aquele imóvel não é mais necessário e ele preferiu pagar uma multa que corresponde a 7 anos de locação, de 900 milhões de reais, né, e convertendo a Libra, para ele não ter que ficar com um contrato de 18 anos, que é outra questão de mercado imobiliário também, né, que daí, né, que tem total relação com o modelo de trabalho, porque o modelo de trabalho reflete no como você vai usar o espaço. Como você vai usar o espaço reflete na sua estratégia para real estate, de portfólio de imóveis. Uma vez que você vê que não vai precisar, né, nem acho que esses contratos de 18 anos já também, né, vão cair por terra, porque as empresas mudam tanto. Com a pandemia já teve uma divergência. Vai mudando tanto. E aí, mas o interessante, falando aqui, voltando de modelo, é que teve gente que apoiou, né? Nossa, que legal, agora um case, né? Dentre tantos que teve contrário, né? A Amazon querendo que todo mundo volte, o próprio TikTok, né? A Disney, né? Forçando a volta. E vale lembrar também que a mídia coloca forçando a volta, presencial, mas é assim, de 100% remoto, eles pedem para 1, 2 dias, 3 dias ir para o presencial. Então, sempre tem que aprofundar, né, na notícia e não assumir até se na sua empresa, né, que a gente ouviu um case de uma empresa que o CEO falou, não, mas olha aí a Amazon, eles estão mandando todo mundo voltar. E, na verdade, a Amazon mandou voltar de 2 a 3 dias, que é o híbrido, né? Eles vão voltar ao presencial. Então, que as pessoas estão confundindo é porque o híbrido, ele te convida a ter um momento presencial. Isso. Né? Ele não é 100% presencial. E é isso que você está falando, aprofundar. Até a Amazon presencial não, ela é híbrido, é escolha. Ou é um tempo. E nesse tempo, muito provavelmente, acreditando aí, né? Eles ajustaram determinados rituais, determinadas ferramentas para essa produtividade. Porque no final do dia, o que eles precisam? Resultado. Resultado do negócio, né, gente? As pessoas estão lá trabalhando dentro de uma empresa para trazer resultados para o negócio. Para trazer resultados pessoais também, claro, né? São pagos por isso, né? E para trazer o resultado da sua área. Né? A carreira deles. A carreira da pessoa. Mas o objetivo final de qualquer negócio a gente já sabe. A gente já sabe assim como a Meta pendulou, né? Essas outras empresas estão. Então, mas eles estão forçando X dias. Pode ser que eles comecem assim e daqui a um pouco eles deixam livre, depois de entenderem a dinâmica. Tá todo mundo entendendo, né? Ainda, né? E eu acho que esses experimentos são importantes por conta disso. E o Facebook entregar, né? A Meta entregar um imóvel, sendo que ele já tem outros, já melhor preparou outros, é natural. Eu espero, assim, eu acredito, eu gostaria de acreditar que eles tiveram também um estudo, que é inclusive uma especialidade que você tem, de analisar a localidade, qual que entregaria, estou agora puxando um pouco, né, qual que eu entrego de tantos, como você bem falou,
E quando eu penso em presencialidade, não presencial 100% híbrido versus presencialidade, o objetivo da presencialidade para os meus colaboradores e para o estado do meu negócio, qual é a melhor localização? E eu também quero acreditar que eles pensaram, ou a gente deveria fazer esse movimento cada vez mais forte, dessa questão de ESG, de como que a mobilidade urbana, né, ela precisa ser mais sustentável. Acho que fazia né? mais sentido. E recentemente você esteve num evento de Smart Cities, que foi bem bacana, porque acho que todas essas... Acho não, a gente tem certeza que os nossos movimentos se conectam, né? Então não é à toa que a gente está falando sobre esses temas, ela tem aprofundado nisso, mas tem alguma relação aí, né, que talvez não tenha ficado evidente nesse artigo, mas que você com a sua experiência faz, assim, eles, não pela meta em si, mas nesse processo de eu tomo uma decisão que me custa tanto, mas que vai me gerar, acho que você falou um pouco disso, né? Eles não dão ponto sem nó, então eles têm uma visão de futuro. Mas voltando para a parte de sustentabilidade e mobilidade urbana, que também é um ponto que você estuda muito, qual a sua percepção em relação a lugares, localização, híbrido e mobilidade urbana, né? Sustentabilidade? Traz um pouco aí pra gente finalizar nosso primeiro Wincast, nosso primeiro podcast. A gente também vai trazer isso em áudio no Spotify, enfim. Fala um pouco pra mim, assim, vamos falar com a galera um pouco, assim, da sua percepção. Também apoiando em um post, né, que o World Economic Forum, né, o Fórum Econômico trouxe a discussão de que os working habits, né, o hábito de trabalho, qual é o impacto, né, nas emissões, né, e cortar, né, eles falam que cortar 3 dias de presencial tem uma redução de 54% nas emissões de carbono, de metano no meio ambiente, né? Então, tudo isso para a gente entender, né, os impactos, né? Como que o modelo de trabalho, que é uma coisa que a gente prega muito na Working Lab, que é como os modelos de trabalho impactam. Então, eles têm impacto no resultado e na performance do negócio? Tem. Eles têm impacto no engajamento, na produtividade da pessoa, no bem-estar, né? Na saúde mental. Tem também, né? Porque isso é a sua jornada de trabalho. Tem impacto no trânsito das cidades? Total, né? Como que era antes da pandemia? Todo mundo ia todos os dias nos mesmos horários. Então, aqueles que a gente chama de horário de rush, né? Todo mundo para os mesmos lugares, né? Porque, naturalmente, é o que acontece nas cidades pouco distribuídas, né? Normalmente mais centralizadas de edifícios, todos em polos corporativos, e vai todo mundo para lá trabalhar, né? Quem trabalha em escritório. Então, impacta o trânsito das cidades. Impacta a distribuição econômica, isso que eu estou dizendo, né? Se os escritórios estão todos num lugar, tem lá os restaurantes mais caros, tem lugares de moradia mais caros, tudo isso. Uma vez que a gente começa a distribuir, que já essa área não é todos os dias intensa, né, de movimento, e isso acontece nos outros bairros, né? A gente consegue ter pessoas vivendo outros bairros, a cidade se tornando mais distribuída, equilibra também economicamente, falando em preços, né, porque é demanda. Sim. E em pequenos negócios também, né? E a mobilidade reduzida, né? Tem o conceito de cidade de 15 minutos, que é uma outra coisa que também dá para fazer um podcast inteiro sobre isso, né? De você ter tudo o que você precisa no seu bairro e em vários bairros, né? Não em um bairro só, porque senão também aquele um bairro torna-se muito caro, né? Que é o que acontece. E tudo isso, consequentemente, no meio ambiente também. Então, modelo de trabalho, né? Que foi o que a gente chega como o nosso ponto de partida de entendimento dos impactos na cultura, no espaço, na tecnologia, na cidade, na sustentabilidade, no bem-estar, né? O centro disso tudo é o modelo do trabalho, porque ele impacta N coisa, é uma dinâmica, né? O modelo de trabalho é uma dinâmica que muda a nossa vida, muda o potencial resultado da empresa e muda a dinâmica da cidade. Eu acho que por isso que modelo de trabalho é o que a gente escolheu estudar profundamente, ver todos esses formatos de modelo, seus impactos, seus benefícios e entender qual que é o melhor para cada empresa. Te ouvindo, e foi assim, ótimo, ficou muito claro, mas te ouvindo eu consigo fazer uma relação de pré-pandemia, quando ainda trabalhando no mundo corporativo e tendo essa missão de escolher lugares, espaços,
havia toda uma preocupação com a geolocalização das pessoas, né? Quando a gente mobilizava um escritório de um lugar para outro, se os hábitos que aquelas pessoas tinham naquele bairro, naquele contexto, iam poder ser replicados naquele novo contexto, pensando não só na redução de custo, mas no bem-estar das pessoas, né? Então, eu me lembro que existe um case que eu participei ativamente, que tinha o corporativo era num escritório no centro do Rio de Janeiro, né? E o atendimento aos clientes, o saque, ou enfim, tem vários nomes, né? Era num bairro mais distante, né? Num contexto diferente em termos de custos e etc. Né? E aí, para a gente fazer essa mobilização, que tinha um intuito de custos também, a gente fez toda uma análise de como aquelas pessoas estariam neste novo lugar. E por conta disso, a gente alugou um outro andar que pudesse ter copa, por exemplo, para alimentação, para que essa mobilização não prejudique. Porque impacta gastos, né? Tanto, né, da empresa e do colaborador, né? Que tem também. Pessoal, não sei se vocês já acessaram, mas tem também todo um estudo que a Futuro Labs fez e que jogou ali, tá na mídia, que tem sido bastante... Inclusive, tivemos entrevistas da Fernanda com o Sebrae, com outras mídias, falando desse custo, né, do colaborador e da empresa em relação ao modelo. Porque quando todos os dias está presencial, aqui, por exemplo, em São Paulo, numa Faria Lima, que é super caro de comer, por exemplo, né, o vale-refeição nunca cobre, né? O colaborador sempre tem que completar. E aí, consequentemente, ele, né, solicita para a empresa ou busca trabalho que tenha um vale-refeição maior para poder, né? Uma vez que a gente distribui tudo isso e entende, né, onde as pessoas estão, onde que é melhor para a gente localizar o nosso escritório ou não ter escritório ou ter vários escritórios, tudo isso isso é tão importante que, pensando na perspectiva de atração e retenção de talentos, não gosto da palavra retenção, mas vou pedir licença para usar aqui, em que inclusive são os maiores objetivos das duas empresas que a gente conversou para adotar o 4 Days, as pessoas tomam ou não decisão de se mobilizar de empresa para empresa, pensando nesses custos que a Fernanda acabou de detalhar. Benefícios, né? A gente viu Exatamente. Que é um dos principais não drivers só de escolha é benefício. E aí, antes da pandemia, nós tínhamos o benefício disso, né? Onde que o ticket, onde eu tô agora, no lugar, mas agora a gente ainda tem o colaborador, o futuro colaborador e o atual, quando a gente faz a mudança, né? Analisando se continua ou não, porque agora tem mais presencialidade, tem menos presencialidade. A presencialidade é exigida nos dias que a empresa entende que é melhor e o colaborador não pode tomar essa escolha. E aí eles acabam não tendo a opção, por exemplo, de fazer escolhas nos dias de rush ou não. Então, tá tudo muito ligado. A gente conversaria sobre isso o dia inteiro. A gente vai fazer novas conversas, aprofundar, inclusive trazendo nossas vivências em relação a isso. E acho que é isso, né, Fê? Obrigada. Acho que é isso, né? É para mostrar um pouco um overview de quanto impacta, né, a escolha do modelo. E o quanto que a gente está preparado também para ajudar as empresas, né? Acho que tem aí diálogos que a Fernanda está abrindo nas empresas sobre esses temas. Então, todos esses conteúdos ela está trazendo, né? Ela está tem formatado cada vez mais diálogos em formato de palestras para ela conseguir trazer essas discussões e essa percepção dentro das empresas. E nós, como Working Lab, fazer toda a construção junto com as empresas, né? A co-construção do melhor modelo para que seja efetivo para resultados e pessoas, né? Então, acho que isso também é legal da gente deixar aqui. Então, fala com a gente, vamos dialogar, vamos trazer a consciência, tudo isso, para a gente ir junto, né? Conectar esses pontos e realizar o melhor para as pessoas e para os negócios. Isso aí, trazer consciência, fazer conta, né? Porque, no fim das contas, eu acho que é importante tangibilizar tudo isso que a gente está falando, né? Em performance, né? Em resultado, em eficiência. Então, é isso que a gente, no fim das contas, também busca. E, claro, com bem-estar para todo mundo, né? Que acho que hoje é o que todo mundo está valorizando. É um caminho sem volta, né? E aí a gente pode até depois falar daquela palestra que a gente ouviu do Pondé, né? Lá no final do Digitalks, falando da perspectiva de daqui a 10 anos da carreira das pessoas. Mas isso fica para um outro papo e a gente vai fazer novamente logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora se